As perguntas. A palavra está com o deputado Evandro Gussi. Eu queria cumprimentar nosso presidente, deputado Lázaro, cumprimentar o nosso relator, deputado Vicente Cândido, deputada Maria do Rosário, que aqui me antecedeu, cumprimentar vossas senhorias pela discussão. Eu senti só de um telefonema me tirou por um instante de perder a fala do professor Jairo, mas já tive um briefing aqui, e a fala de alto nível que vossas senhorias nos trouxeram aqui com muita cientificidade, e o que isso é importante. Eu queria apenas aqui, não no sentido só de perguntas, mas por alguns tipos de provocações para reflexão, para que a gente possa melhorar nesse processo. Me agrada muito essa concepção de que os sistemas servem a determinados propósitos, porque quando falta essa percepção de que sistemas eleitorais servem a determinados propósitos, nós caímos no reino de paixões. Eu gosto de tal sistema, eu prefiro tal sistema, como se isso pudesse ser, essa opção pudesse ser feita de uma maneira completamente irracional, movida apenas por emoções e não pela cientificidade que os sistemas pressupõem, e a racionalidade que eles pressupõem e a racionalidade que eles implicam também para o processo. E aqui, algumas coisas que me chamaram muita atenção o seguinte: em primeiro lugar, eu gostaria de que nós pudéssemos pensar sobre uma distinção que me parece fundamental e que, no fundo, a gente não tem trabalhado, que é aquela referente ao tamanho da circunscrição eleitoral e a natureza do sistema eleitoral. Efetivamente, nós temos dois tipos de sistema. O misto é um pouco de dois, né? Podemos sim tratá-los como um sistema, digamos assim, autônomo, mas ele é um misto de dois. Então, nós temos dois sistemas, basicamente. Um que elege por critérios que são majoritários e um outro que elege por critérios que são proporcionais, óbvio. Mas há uma outra coisa. O tamanho da circunscrição eleitoral, tanto para um quanto para outro, é um elemento fundamental. Por exemplo, é verdade que nós temos um sistema proporcional com a cláusula D'Hondt na Espanha. Tudo bem. Mas a Espanha, que é um país infinitamente menor do que o Brasil, tem 52 circunscrições eleitorais para o seu sistema proporcional. Nós temos 27 circunscrições eleitorais para um país de mais de 200 milhões de habitantes, infinitamente maior que a Espanha. Isso nos traz algumas consequências. Depois eu gostaria de refletir sobre os dois sistemas. Mas antes desse debate, um dos problemas mais graves que nós temos no nosso sistema é que a nossa circunscrição eleitoral, ela é um estado inteiro. Nós já temos voto distrital. E quando eu me refiro a voto distrital, eu estou falando de a nação estar dividida em circunscrições eleitorais. Nós não estamos ainda falando se o critério será majoritário ou se ele será proporcional. Voto distrital nós já temos no Brasil. E o Assis Brasil, que foi o grande defensor do sistema proporcional, a nossa lei de sistema eleitoral proporcional ganhou o apelido de Lei Assis Brasil, quando ele viu a proposta de que o sistema seria nacional, houve essa proposta, que o sistema proporcional fosse candidatos concorrendo no Brasil todo, o próprio Assis Brasil disse, não, isso não pode, isso nós não podemos trazê-lo. Ou seja, precisava de um voto distrital. Só que os nossos distritos são muito grandes, são irracionais, ininteligíveis. Uma vez, ainda vivia no conforto da academia, posso dizer assim, e um programa de TV me perguntaram, professor, o que o senhor acha? 90% dos brasileiros não se sentem representados por partidos ou por políticos. E eu disse, o que o senhor acha disso? Eu disse, eles estão certos, não são. Eu tive votos, professores, em 589 cidades do estado de São Paulo. Detalhe que o ano tem só 365 dias. Como que essa conta fecha? É verdade que eu posso falar de mim, e sei que posso falar em nome de vários colegas meus,
Nós trabalhamos o máximo possível para estreitar o laço. Eu faço isso com os meus cidadãos, com os cidadãos que votaram em mim, e até com aqueles que não votaram. Só que para isso eu tenho apenas 6 finais de semana com a minha família, e sei que ainda fica um vácuo de representação política. Porque o Estado tem 645 municípios, e o ano apenas, infelizmente, 365 dias. E a imprensa nos cobra a presença aqui. E quando estamos no Estado, que me parece ser o principal papel de um representante relacionar-se com os cidadãos, nós ainda não estamos trabalhando. Deveríamos ficar totalmente aqui. E essa é uma esquizofrenia enorme. Porque para a imprensa, nós não trabalhamos quando não estamos, e pelo amor de Deus, tenho o maior respeito pela imprensa, e como o presidente Jefferson, entre um presidente dos Estados Unidos e uma imprensa livre, eu fico com a imprensa livre. Tá? Mas quando nós não estamos aqui, não estamos trabalhando para a grande mídia. Quando não estamos nas nossas bases, os nossos cidadãos perguntam, foi eleito e sumiu, não? Cadê o deputado? Não vem mais tomar café aqui na padaria, como fazia antigamente? O que se tornou, de fato, impossível, que seria, de fato, o nosso grande desejo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, é impossível, me parece, salvo o melhor juízo, qualquer nível de racionalidade na representação política com circunscrições eleitorais tão grandes. Ponto número 1. Se nós não trabalharmos... Bom, ponto número 1. Isso fará necessariamente com que o custo das campanhas seja sempre alto. Porque andar um estado todo, e pode ser São Paulo, que tem muitos municípios, mas que tem boas estradas, ou pode ser no Amazonas, que tem menos municípios, mas que as pessoas vão ter que fazer campanha de avião. Ou então não temos mais que ter campanha, porque essa criminalização da política, e que aqui com extrema elegância, nenhum dos senhores demonstraram qualquer aquiescência a isso, ou qualquer permissividade a isso, pelo contrário, aqui com grande valorização da política como dimensão essencial da pessoa humana. E ontem eu dizia, com todo esse movimento que há contra o parlamento, nós temos um ensaio sociológico que mostra a vida, entre aspas, depois da política, ou seja, quando ela acaba. É Mad Max. Mad Max é um ensaio sociológico sobre a vida sem política. Ainda tem um pouquinho de política, porque é impossível sem nenhuma. Mas onde faltam instituições racionais, e sobretudo o parlamento, é primitivismo, barbárie e a lei do mais forte. Isso já aconteceu, e aqueles que propugnam o fim do parlamento ignoram talvez que isso já tenha acontecido e podem ignorar as consequências disso. Então, ponto número 1. Se nós queremos falar de diminuição das campanhas, dos custos das campanhas, com uma circunscrição eleitoral tão grande, isso é impossível. Vamos mexer no critério do sistema eleitoral, majoritário proporcional? Capítulo 2 da discussão. Agora, sem diminuição da circunscrição, me parece que qualquer avanço seria e tal. Ah, nós temos Facebook, redes sociais, etc. Sim, mas é da natureza humana também a abertura para relações que são as mais autênticas, que são aquelas com as pessoas, uma reunião, conversar com os cidadãos, dialogar com eles, ser cobrado por eles. Ponto 2. Me parece que, bom, agora com relação ao sistema eleitoral, no critério proporcional ou no critério majoritário, eu vejo o seguinte: primeiro, que de fato, o que a senhora disse, professor André, é brilhante. Os sistemas eleitorais, quanto mais inteligíveis, mais eficazes, e quanto menos inteligíveis, mais ineficazes. Esses dias diziam, o brasileiro não sabe votar. E eu disse, discordo. Para mim, o brasileiro é talvez o povo que melhor vote no mundo. Isso tem uma razão, nós aprendemos a votar desde 1532, lá na cidade de São Vicente, viemos treinando isso por alguns séculos e a gente ficou bom. Agora, vejam, o sistema proporcional faz com que numa cidade como a que eu vivo, Tupã, no interior de São Paulo, circulem por ali 400 a 500 candidatos. Que um dia apresentam uma propaganda diferente, que um dia Aí eu fico imaginando a senhora mais simples da minha cidade.
sendo submetida a uma avalanche, agora não em 90 dias, mas em apenas 45, a uma avalanche de 500 candidatos, que um dia tem uma música, outro dia tem um papelzinho enchendo a caixa de correio dela, outro dia é uma propaganda na televisão e assim por diante, e um paladino da moralidade ainda diz para ela: a senhora deve avaliar a vida pregressa, os mandatos de cada um dos candidatos, deve escolher bem o seu voto. Eu fico imaginando essa senhora em 45 dias, analisando 500 currículos, para não falar dos 1000 e tantos que são todos os candidatos, que aí a lição dela estaria completamente feita. Perdoe-me o meu sarcasmo, mas ele me parece tão evidente que enfim, não estou falando isso com seriedade, mas escancarando a debilidade do sistema. O fato de nós não termos no parlamento brasileiro assassinos, pedófilos e outros criminosos hediondos já me parece uma prova inequívoca de que o cidadão brasileiro vota bem, como não se vota no mundo. Ora, é impossível ao eleitor escolher bem, acompanhar bem e fiscalizar bem num sistema que gera um tamanho afastamento que faz naturalmente que primeiro ele não se interesse. Os eleitores escolhem isso, as pesquisas mostram os seus candidatos, na sexta-feira que antecede as eleições, no sábado, ou pegando um papelzinho na rua quando vai para votar, porque, óbvio, é tanta gente, é tão ininteligível, que veja o que dá aí, ou menos mal, ou o que eu lembro. E é tão inteligível, e afasta tanto os cidadãos do processo, que também, uma semana ou 2 semanas depois, ele sequer, 70%, já não se lembra mais nem em quem votou, porque aquilo foi uma decisão, de certa maneira, irrelevante. Para não monopolizar aqui, e não abusar da generosidade do nosso presidente e da paciência de todos, tem um segundo ponto, um terceiro ponto. Essa confusão de candidatos, que é fruto de circunscrições eleitorais grandes e sistema proporcional, faz com que a propaganda tenha que ser cara, elaborada, sofisticada e, por via de consequências, cara. Chama atenção as eleições no Reino Unido e nos Estados Unidos, que é o seguinte: é uma plaquinha azul escrita em branca, pendurada num poste, e uma plaquinha vermelha escrita em branco, pendurada num poste. Dos representantes, o candidato a deputado dos republicanos e tal, e os independentes que existem. Mas por que pode ser feito? São poucos candidatos. Eu não preciso ter uma propaganda sofisticada como essas comerciais, de modo a seduzir o eleitor, de modo a... Não, é simples, são poucos, ele vai escolhê-los e assim por diante. Tá? Nós poderíamos diminuir a relação, foi uma das questões aventadas aqui, a relação candidatos-cadeiras. Bom, primeiro isso, sem ensinar o Pai Nosso ao vigário, não é a minha intenção aqui, mas vossas senhorias conhecem o sistema pelo qual essa seleção intrapartidária muitas vezes pode ser realizada. E nós furtaremos do eleitor a possibilidade de indicar candidatos, de ter candidatos que, de certa maneira, poderiam representar melhor o seu ideal e assim por diante. Um quarto ponto, agora sim entrando nos sistemas eleitorais, a grande dúvida é o que o representante deve representar. A resposta dos sistemas eleitorais, do sistema majoritário, era de que o representante representava o cidadão. Essa doutrina mais clássica da filosofia política, da ciência política, e que originou os sistemas majoritários. O representante representa o cidadão. O representante não representa o médico, não representa o agricultor, não representa o sem terra, não representa as corporações, que vazaram hoje não apenas para corporações, mas para ideários extrapolíticos, digamos assim. E se nós formos seguir essa visão do nosso querido Assis Brasil, defendida por Marcelo Caetano e por tantos outros e por vários cientistas políticos, nós vamos chegar ao seguinte: nós somos 200 milhões de divergências no Brasil. Então, se o sistema proporcional é para distinguir efetivamente essas
particularidades, quer sejam elas corporativas, profissionais, quer sejam elas religiosas, quer sejam elas de orientação sexual, quer sejam elas de, enfim, de qualquer coisa desse tipo, nível de 200 milhões de divergências, e isso seria o fim dos partidos políticos, o fim da representação política, porque a levar ao extremo o argumento, não há. Agora, o sistema majoritário diz, olha, eu tenho uma determinada profissão, eu professo uma determinada religião, mas isso não determina a minha posição política. E isso é a realidade da vida. Há 2 funcionários dentro de uma fábrica, que trabalham na mesma fábrica e possivelmente na mesma função, e que um é mais conservador, outro é mais liberal, e outro é mais socialista. A gente vê isso na realidade. Nós vemos, e aí por isso a representação com critério sexual me parece equivocada, porque eu vejo 2 mulheres, correto? Que são 2 mulheres, uma extremamente liberal, outra extremamente socialista e outra extremamente conservadora, para ficar nas 3 grandes ideologias. E assim entre os homens, e assim entre os torcedores de um time de futebol, e assim entre todos os critérios. Me parece que o que pode unir cidadãos em torno de partidos é a sua decisão cidadã. Ou seja, frente ao processo político, eu posso me comportar basicamente, claro que isso pode ser subdividido, mas basicamente valorizando um de 3 princípios fundamentais. Eu posso valorizar mais a liberdade, isso caracterizaria os liberais. Eu posso valorizar mais aspectos sociais, isso significaria os socialistas, os sociais-democratas, assim por diante. Ou eu posso valorizar um pouco mais os critérios da comunidade. Isso me transformaria num conservador, que não poderia ser transformado em xingamento. O conservador é uma expressão técnica da filosofia política, da ciência política. É um tipo de ideologia. E que já até ajudou muito na história. Foram os conservadores que venceram os nazistas e os fascistas. É engraçado que quando eu vejo conservadores, eu não me incluo entre eles necessariamente, mas quando eu vejo conservadores serem chamados de fascista, é um equívoco histórico dos mais graves, porque quem contribuiu de maneira determinante para o fim do nazismo e para o fim do fascismo foi um governo conservador, do nosso glorioso Winston Churchill. Bom, e termino dizendo o seguinte: o sistema majoritário, portanto, me parece ter uma vantagem no sentido de que ele reconhece a liberdade política humana. Olha, eu sou negro, mas isso não vai determinar a minha posição política, não. Eu sou branco, isso também não vai determinar a minha posição política. Sou católico, evangélico, espírita, quer ser, só que isso não pode determinar e não vai determinar a minha posição política. E assim por diante em cada uma das outras segmentações que são reconhecidas pelo sistema proporcional e valorizadas por ele. Não sou contra, por exemplo, um recorte proporcional, como é o caso do sistema alemão, e que leva, inclusive, a possibilidade de nós termos os chamados mandatos suplementares, quando a escolha dos distritos não se adapta adequadamente Uma crítica aos sistemas distritais, sobretudo majoritários, é que ele transformaria, já foi dito aqui em relação à deputada Erundina, que seria transformar os deputados em meros vereadores. Porque, e a crítica vai se trazer o debate paroquial para o parlamento. A prova inequívoca é justamente o contrário. É que o debate nacional invade as paróquias. Não é o debate paroquial que invade o parlamento, mas é o debate nacional que invade as paróquias. No Reino Unido e nos Estados Unidos, nós sabemos disso, os senhores sabem disso, é 90% dos deputados. Claro que há, sim, aqueles que vão se dedicar só ao distrito, e isso não tem jeito. Isso já acontece até hoje no sistema proporcional. Mas é praticamente impensável que 90% dos deputados no Reino Unido e nos Estados Unidos não tenham que responder nos seus distritos sobre os grandes temas nacionais. Se não fizerem isso, serão prontamente rechaçados das próximas eleições. Veja que coisa, foi proibido há alguns anos atrás nos Estados Unidos, inclusive o que nós conhecemos no Brasil como emendas parlamentares. Veja, num sistema que era para ser de paróquias representadas
paróquias não querendo desmerecer o sistema das paróquias da Igreja Católica, só usando a expressão, era um sistema em que as emendas parlamentares, se esse argumento é verdadeiro, de que transforma os deputados em meros agentezinhos da representação local, era um sistema em que as emendas parlamentares deveriam ser, inclusive, muito mais fortes e terem um valor ainda maior. Nos últimos anos, isso foi proibido e nenhum deputado pode indicar emendas parlamentares nos Estados Unidos. E agora, efetivamente, para terminar mesmo, eu concordo que a fragmentação partidária é uma das questões mais graves que nós temos no Brasil, é inviável, é impossível, só que isso é uma consequência inexorável dos sistemas eleitorais proporcionais, sobretudo com circunscrições eleitorais grandes. Isso Michels já tinha dito antes do livro de ouro dos partidos, do Diverger, no começo do século XX. Me parece que as soluções de cláusula de barreira e tudo mais, embora elas são soluções sempre artificiais, a lutar contra, eu diria que é um anticoncepcional, digamos assim, daquela procriação natural que o sistema eleitoral proporcional vai fazer. E veja que na Espanha, com a cláusula D'Hondt, com o sistema D'Hondt, tentaram dizer, vamos fazer um sistema proporcional, mas com determinado momento, que garanta a governabilidade, diminua o número de partidos. Isso é Jurassic Park. Ou seja, nós tentamos controlar a vida, mas ela é impossível. E a Espanha agora vive a sua crise de governabilidade, fruto de um sistema eleitoral proporcional. Enfim, me parece que um sistema majoritário seria o mais correto, seria o mais adequado, e eu aceitaria, sim, um recorte, digamos assim, de proporcionalidade aos moldes alemães. Agora, uma outra coisa sobre a qual eu não tenho dúvida, que foi dito aqui brilhantemente, sem uma vacatio legis de pelo menos 10 anos, senhor relator, não me parece que a discussão passará de onde ela já chegou até agora, ou seja, praticamente a lugar nenhum, e os avanços menos ainda. Nós precisamos construir um projeto de estadismo para o Brasil, que seja para daqui uma década, que seja daqui para uma década e meia, isso não tem problema, seja até para quando nós aqui já estivermos mortos, os mais jovens a começar, mas precisa ser com racionalidade, e eu acho que os senhores contribuíram de maneira determinante para isso. Desculpe a minha extensão. Obrigado aí o deputado Evandro Gussi, cientista político.